Pessoal, sejam bem-vindos ao Thiago Cast de hoje. Nós vamos conversar aqui com o Cláudio Pascoal, que é membro da comunidade dos Viventes e um dos fundadores do projeto Vincular. E vai contar para a gente aqui todo um trabalho social muito importante que eles vêm fazendo aqui na cidade do Recife e em outras cidades também. Cláudio, muito bem-vindo. Obrigado aqui por participar. Dê sua mensagem inicial aqui para todo mundo que acompanha o Thiago Cast. Obrigado, Thiago, pelo convite. É muito bom estar aqui e poder falar disso. É uma parte tão importante da minha vida e não é só um trabalho voluntário que a gente faz, é um estilo de vida que a gente adota. E é sempre muito bom para mim. Eu faço parte da equipe de comunicação do projeto e da comunidade. Então, isso aqui para mim é estar em casa e obrigado pelo convite. Legal, muito bom. Então, para começar, Cláudio, eu queria que você explicasse direitinho, né, o que é cada coisa. Uma coisa é a comunidade dos viventes, outra coisa é o projeto Vincular. Então, vamos até pela cronologia, né? Primeiro, comunidade dos viventes. Certo. De que se trata? O que é que ela faz? Conta aí, explica. Vamos lá. E se eu tagarelar aqui, tu me paras. Mas fique à vontade. É uma história longa. Fique à vontade. Mas tentar ser sucinto. Não, fique tranquilo, a gente quer saber. Vamos lá. A comunidade, ela surgiu em 2007, né? E quem começou ela foi... Na verdade, a gente não diz que começou a comunidade, né? A gente diz que começou-se um carisma, né? Carisma é um aspecto específico da comunidade. Eu vou me explicar melhor. Mas em 2007, Gabriel, que é o fundador da comunidade, Gabriel Marquim, jornalista, ele que começou isso. Ele teve uma experiência, né, nada extraordinário, mas ele sentiu no caminho dele, na oração dele, na vida espiritual dele, que Deus sugeria um caminho muito específico para ele. Né, um caminho de 5 passos, que a gente dá diariamente, né, 5 passos que qualquer cristão pode dar. Né, então, diariamente a gente tenta, claro, eu tenho um filho pequeno, você tem 2 filhas, você sabe que diariamente a gente tenta muita coisa e não consegue muita coisa. Mas desde lá, Gabriel começou sozinho a dar esses 5 passos, né? Depois eu posso falar um pouco mais deles, e guardou para si essa experiência. Né? Ele não queria falar para ninguém e era uma coisa muito comum, assim, para ele, muito, não é comum a palavra, mas muito pessoal, muito particular, pessoal, muito particular. E terminou que na época algumas pessoas começaram a notar um comportamento diferente nele, uma coisa diferente, e perguntavam o que é que tu tem e tal, como uma coisa boa. E ele terminou partilhando com a namorada dele na época, Natália. E desde lá, assim, foi boca a boca. Ela começou a viver isso e outras pessoas notaram alguma coisa nela e começaram a viver isso. E 2 anos depois, através da minha irmã, isso chegou para mim. Né? Eu conhecia a comunidade, aquele grupo. Sua irmã participava. Participava. Ela não participa mais, não. Mas desde lá foi esse boca a boca. Né? As pessoas vinham vivendo aquilo nas suas vidas, no seu trabalho, da forma mais comum, assim, mais simples possível. E a notícia ia se espalhando, mais gente ia querendo viver aquilo e a comunidade começou e ainda é meio que isso. Né? Essa coisa meio orgânica, usando a linguagem digital aí. Uhum. E eu entrei em 2009, né? Eu conheci através da minha irmã, eu morava em São Paulo. E eu acho que da comunidade deu para entender mais ou menos como é que começou. Ainda tem muita coisa para falar da comunidade. Mas é um grupo religioso, então? Não é um grupo de leigos. Né? A gente não tem nenhuma pessoa religiosa, não tem padre, não tem freira, não tem monge. É um grupo de pessoas leigas, de pessoas que têm uma vida... Devotos. Comum, né? Tem uma vida comum, mas que buscam viver o evangelho com o máximo de radicalidade possível. Nas suas vidas, né? No trabalho, em casa, com o filho, com o marido. Máximo de radicalidade? Isso. Eu posso também destrinchar essa palavra, porque essa palavra hoje assusta todo mundo, né? Radical leva para extremo. Né? Leva para extremo, é exagero. Tudo isso. Que é... Meu pai diz isso, tudo que tá exagerado tá meio errado. Aí. Eu pensava assim, eu mudei um pouco meu pensamento, né? Porque um atleta de alto rendimento é muito radical na sua dieta. E, ótimo exemplo, né? eu gosto muito desse exemplo, porque concordo. Mas eu tenho essa crítica, eu acho que alto rendimento faz mal à saúde. Entendi. Você for olhar os caras de alto rendimento, caramba, eles têm problema de saúde. Seja um jogador de futebol, quando ele acaba, mesmo quando tá jogando, tem que ser infiltrado para poder jogar. Eu tenho um amigo que faz, até como o Bruno Sorriso também, como é?
corrida de aventura, Sim. né? Triatleta e tal. Isso faz bem pra saúde, não, pô. Ah, eu Isso é coisa concordo. de doido. O cara estoura o pé. Não, É é uma melhor fazer uma loucura. corridinha 5 km, beleza. Agora o É, cara corre 80. é. Isso é doido. Mas desculpe, não Não, interrompi. mas eu entendo e concordo. Eu acho que tem tipos de radicalidade, né? Extremismo é uma coisa para mim. É, pois é. Extremismo e radicalidade são duas coisas, mas a gente vive radicalidade na vida da gente em vários aspectos. Né? No trabalho, a gente procura ser radical para ter sucesso. Sim. Na criação dos filhos, a gente procura radicalidade. A gente não é meio termo, como pai, como mãe. A gente tenta, no limite da gente, né? E muitas vezes com filho, eu estou falando de filho porque eu estou com um filho pequeno em casa, como tu sabe. E muitas vezes a gente não tem energia, mas a gente tem que dar a energia que a gente não tem. Sim. Né? Então, a radicalidade Eu, por si eu só, também digo isso. né? A gente, quando vira pai, né, perde o direito de ficar cansado. Não tem Não mais isso, interessa né? se está cansado. Né? Domingo, Você depois tem- do almoço, cara, para mim é o dia do pesadelo, assim, porque ele tá no topo da energia e eu não como carne vermelha durante a semana, eu como no final de semana e eu fico assim, morrendo de sono depois do almoço. Então, quando eu tô morrendo de sono, ele tá no pico da Querendo energia, brincar. meu amigo, Aí você tem que ser radical para poder dar conta do Verdade. menino, né? Mas a gente tenta viver o evangelho, né? E o carisma da gente é o amor até o fim. O amor até o fim é uma parte do evangelho que está em João 13, que está lá, Jesus tendo amados, amou-os até o fim. Né? Então como é que eu posso dizer? É um carisma que responde muito, na minha opinião, para uma sociedade que está querendo amar até onde está afim, sabe? Até onde gosta ou até onde sente que é bom. Quando fica ruim, vamos embora, né? Então, na minha vida pessoal, me respondeu muito bem. Eu procurava uma coisa muito grande, né? Eu procurava viver uma coisa grande, uma coisa que fizesse sentido e eu fui para Mackenzie, lá em São Paulo, fui estudar a faculdade lá porque eu queria eu queria ser designer de carro, para ter uma ideia. Eu era viciado assim, em desenho de carro, eu adorava. E eu fui para Mackenzie porque era a melhor faculdade do Brasil nessa área na época e eu parti para lá. Eu sempre busquei essas coisas. Mas a comunidade é feita dessas pessoas que tentam, na medida do possível e às vezes do impossível, né, viver o evangelho da forma mais raiz possível. Mais na raiz, não tanto Nutella. Né? Então, a gente, claro que isso se desdobra na vida em vários aspectos, de várias formas. A gente costuma dizer que lavar prato, muitas vezes, quando você não tá. Mas você lavar prato por amor é um ato de amor até o fim, sabe? Sim, concordo. Então, é isso. Acho que a comunidade é composta por essas pessoas que tentam viver dessa forma. E hoje são mais ou menos quantas pessoas? Olha, hoje a gente deve ter, eu acho que umas 350 pessoas, por aí. Isso tudo? A gente está em 4 cidades no Brasil. Juntando as 4. Juntando as cidades. No Recife são quantas? Recife, eu acho que tem umas 150 pessoas. É a cidade Caramba. mãe, é a cidade que tem mais É gente. grande. É. Tá. E dentro desse grupo da comunidade, vamos deixar por enquanto vincular um pouquinho de lado. Tá. Vamos só focar aqui. Dentro do pessoal da comunidade, já existem alguns projetos de obras sociais e tal, fora o vincular, ou está tudo dentro do vincular? O projeto vincular ele é um desdobramento daquilo que você vive dentro da comunidade. Então, ele começou, para tu ter uma ideia, com a gente entregando biscoito na rua. No colégio, a gente botava biscoito na mochila e entregava para alguém na rua, conversava com alguém na rua. O projeto começou disso. Então, tudo que se desdobra hoje na comunidade em obra social a gente chama de projeto vincular. Aqui tá. no Recife, Entendi. o projeto vincular ele é resumido na Casa Vincular. Sim. A gente focou todas as energias no Recife. A gente já fez ação com um monte de instituto aqui, de asilo, de creche, entrega de marmita na rua, muita coisa a gente fez. Mas a gente viu que isso também tem uma limitação. Por isso que a gente quis abrir um lugar. Hoje a gente tem uma casa que fica ali na Encruzilhada que se chama Casa Vincular. A Casa Vincular, eu não sei se o pessoal da comunidade vai me matar, mas é porque eu sou péssimo em data, mas eu acho que tem 4 ou 5 anos. Eu acho que a casa já tem isso. Né? Então, é uma casa que está ali na Encruzilhada que a gente serve refeições, né? E tem banheiro, o pessoal toma banho, tem roupa, tem atendimento de segunda médico. a sexta ou é todo dia? Segunda a sexta. Segunda a sexta. De manhã. Né? Aí tem dias que são café da manhã e tem dias que é almoço.
né? Aí a gente funciona desse jeito. Então, nas outras cidades é projeto vincular, não tem casa vincular ainda, se Deus quiser, mas se trabalha nessas ações mais pontuais, mas com frequência, né? Então, se junta com alguma organização, algum asilo, algum instituto, alguma instituição que se faz essas ações com uma certa recorrência. Perfeito. E sempre contando com doações. É assim? Sempre. Desde o início a gente conta com Os isso. membros doam seu tempo, seus braços, né? Com certeza. E pedem doações para poder É. fazer. Assim, a gente nunca teve um grande problema com doação, não. É uma coisa bem fora da curva. É mesmo. É uma Coisa coisa bem boa. fora da curva. A gente, graças a Deus, é extremamente organizado com as coisas que a gente faz. Então, quando a gente chega para um empresário para apresentar, por exemplo, o projeto, a gente tem o que você viu no site. Tem os custos, tem folha de pagamento, tem Uma tudo prestação certinho. de conta, né? Tem a prestação de contas, a gente sabe quantas refeições a gente já serviu, assim, quantas pessoas, a gente sabe o nome das pessoas, cadastra as pessoas. Então, a Casa Vincular aqui no Recife permitiu a gente fazer isso, né? Que é ter um conhecimento vincular, vem de vínculo. A gente quer fazer um vínculo com a pessoa e não dar uma refeição para ela e tchau. Sim, né? entendi. A gente quer começar pelo vínculo para que consiga ter alguma oportunidade de ela sair daquela realidade dela. Claro. E uma coisa chama a outra, porque quanto mais organizado for, quanto mais você puder prestar conta e explicar como é que funciona, mais confortável a pessoa fica também para contribuir, para ter o vínculo. Também, Isso. não como consumidor, né, das refeições, mas como doador, como né, membro, participante e tal. Isso ajuda todo mundo, né? E eu vou só me corrigir aqui, Tiago, porque eu disse que a gente nunca teve problema. A gente teve, a primeira campanha, a gente precisava arrecadar 180 mil reais, alguma coisa assim. E a gente, para começar a casa, primeira campanha da Casa Vincular. E a gente deu um pulo no escuro, né? Mas a gente conseguiu. E assim, tem muita providência que vai chegando. Assim, são muitas histórias que a casa tem. De, meu Deus, como é que a gente vai pagar o piso da casa? Aí na outra semana chega alguém querendo doar o piso da casa. Cara, Isso assim, dá isso pra até fazer um assusta, livro. né? É bizarro pra gente, assim, é uma coisa... Qual foi a história mais assustadora, tirando essa do piso? Conta aí uma que, pô, foi... Rapaz... Tava sem saída e de repente veio, sabe-se lá de onde, e veio uma ajuda aí. Eu acho que as duas primeiras campanhas, a segunda, se eu não me engano, a gente precisou arrecadar mais de 200 mil reais, assim, porque a gente também pensa não somente na fundação, nas reformas da casa, mas nos custos fixos. Né? A casa funciona todo dia, menos sábado e domingo. Então, todo mês tem uma continha para pagar relativamente grande, né? São centenas de refeições, centenas de pessoas. Então, a gente tem muita coisa que a gente gasta, né? Então, eu acho que, na minha opinião, as duas primeiras campanhas são um milagre. Assim, uma coisa... A gente não era tão grande, a gente não é tão grande, na verdade, né? Mas o nosso entorno, que conhece a gente, sabe o trabalho sério que a gente faz e confia muito. Então, por exemplo, eu lembro de uma história, teve uma empresa... pode falar aqui o nome da empresa? Pode falar. Porque realmente foi uma coisa muito incrível pra gente. Pode É a falar. Deslube. Sim. Né? É a Deslube, a gente foi lá apresentar o projeto para eles. Na primeira campanha, se não me engano, ou na segunda, foi alguma coisa assim. A gente precisava de muito dinheiro. E a gente foi assim, vamos lá, né? Vamos na fé. E a gente não conhecia assim, as pessoas da Deslube. Eu não lembro quem tinha um contato, que passou pra gente. A gente foi na reunião, lembro que foi até lá na Ilha do Leite ali. E a gente saiu de lá e eles doaram 40 mil reais. Assim, foi uma doação que pra gente levantou os ânimos e vamos embora, a gente vai conseguir. E a gente tem muito parceiro, assim, que vai surgindo. As próprias atrizes que levaram as duas campanhas que a gente fez até agora, Isabelle Drummond a primeira e Grazi Massafera, a gente gravou uma campanha nova com ela agora. Ela já fez uma, gravou outra com a gente agora, que a gente vai lançar agora em julho. Só isso é uma grande providência. Sim. Né? Como é que essas pessoas chegaram para um membro da comunidade? Como é que chegaram? Eu ia Pronto. perguntar isso. A gente tem um membro da comunidade, Clarice Freire, que ela é uma escritora conhecida aqui de Recife, grande amiga minha também, é uma das primeiras da comunidade, estava lá na fundação do Projeto Vincular, está há mais tempo do que eu na comunidade. E Clarice virou uma escritora há anos atrás, que é conhecida, tem um Pó de Lua, é um blog de poesia. E um dia deram um livro para Isabelle e para Grazi, aí elas quiseram conhecer Clarice, aí Clarice falou para elas do projeto sem
assim, Pretensão. sem pretensão nenhuma. E um dia elas disseram, se você quiser alguma ajuda, a gente vai lá e tal. E vieram, né, para o Recife. Isso, assim, tem Clarice e tem inúmeros membros que isso vai acontecendo. Tem um membro que conhecia André Saburoc e Ave Maria. Eu passaria metade do podcast agradecendo o que ele já fez por a gente, o chefe do Quina do Sim, Futuro. sim. E ele articulou muitos festivais pra gente aqui. A gente chama Festival do Paeja, que a gente fez para angariar fundos também para o projeto. A gente consegue, assim, um resultado muito legal com isso. E são inúmeros parceiros, Thiago. Assim, eu passaria muito tempo aqui falando dessas coisas que vão acontecendo, que são confirmação pra gente. Eu acho, o quanto mais você lembrar e quiser falar, acho ótimo, porque é bom a gente dar visibilidade para esse tipo de gente, entendeu? Tipo, você falou de André Saboró, que é um expoente aqui na nossa cidade, Sim, né? E sim. é muito bom saber que pessoas assim incentivam, participam, ajudam como pode, né? Por exemplo, esse festival de paella, como é que funciona? É uma vez ao ano? Qual é a periodicidade? É, Onde é que acontece? Fala um pouquinho sobre ele. pronto, o festival ele já aconteceu 3 vezes. A gente está tentando fazer uma periodicidade de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano. E tem dado muito resultado porque qual é o intuito do festival, né? A priori, era chamar empresários, né, que quisessem ter uma experiência gastronômica legal, né? Legal não, né? André Saburó É bem acima da é média. acima, muito acima da média. Então é um super. E ele chama outros chefes. O último festival tinham 7 ou 8 chefes daqui. Então, Joca Pontes, Biba Fernandes, Gina Carato, Só pessoal os top, né? assim. Um pessoal que Ave Maria. Então, a gente trabalha como voluntário lá, mas a gente ganha uma paeja, Tiago. Ó, Aí já valeu, né? já valeu. Viu? Já valeu. E a gente chama empresários e amigos que têm mais condições financeiras para apresentar o projeto, né, e para angariar fundos. O objetivo é esse. Né? Agradecer também ao Clube Alemão, que sempre, todos os festivais foram lá. Certo. Eles cedem um espaço para a gente. Que é um lugar muito bacana também. E tem música ao vivo, a gente prepara. É muito legal. Se você for nas redes sociais lá da gente, tem algumas fotos, tem algumas imagens. É muito, muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. E já tem data pro próximo? Ainda não tem, mas vai ter um no segundo semestre. Vai ser esse ano ainda. Vai ser esse ano ter. ainda. A gente vai divulgar. Muito legal. Voltando pro Vivente. Tem alguma sede? Tem alguma coisa? Tem encontros? Como é Pronto. que se dá essa operação da coisa aí? Em 2020, a gente tinha um centro ali no Espinheiro, né? Uma casa, onde aconteciam todos os encontros. Né? Como é que funciona assim a comunidade? Ela tem grupos que a gente chama de vínculos. Né? Então, quando você... quero conhecer a comunidade. Você fala com a gente, você entra num vínculo de pessoas que têm aquela realidade social sua, no caso de idade, de estado de vida, por exemplo. Então, tem gente que tem um grupo que é só de casados. Tem um grupo que é o pessoal que está na faculdade. Tem um grupo mais velho que já está no mercado de trabalho. Tem um grupo muito novo que está saindo do colégio e entrando na faculdade. Mas, por tempo também de comunidade. Então, a pessoa chegou, vai passar um ano para entender, para ir vivenciar, né? Por isso que é a comunidade dos viventes, a gente pega tudo que a gente tem de formação para viver aquilo e a pessoa entra e vai vivendo e vai partilhando aquilo nesses grupos. Ela, se eu não me engano, no começo é uma vez na semana que a pessoa se encontra, depois isso vai diminuindo um pouco, porque vai tendo formações mais densas sobre isso, depois tem partilhas. Então, cada grupo, aí tem formação de doutrina da igreja, formação de autoconhecimento. Tem um ano que é só de autoconhecimento, tem um ano que é só de vida espiritual, a importância de ter vida espiritual, como é que se cria vida espiritual, por quê? Porque a gente vai entendendo com o tempo, e essas coisas a gente não inventou do começo não, isso foram surgindo necessidades, e a gente foi compreendendo que quem chega na comunidade sou eu e você, são pessoas eu mesmo vinha eu não era católico, eu era um cara que estava querendo só pensar em trabalho e sucesso, e é isso aí. Mas são pessoas que surgem de todas as realidades possíveis que você imaginar. Então, hoje tem gente de 13 anos de idade na comunidade e tem gente de 65, 70 anos. Né? E essas pessoas vêm de uma realidade, geralmente, de uma religiosidade, talvez uma experiência de religião muito tradicionalista, sem muito aprofundamento, sem muita persistência, aquela vivência de missa de domingo e ponto, sabe? No máximo, No né? máximo. E a gente sabe que a gente aprendeu que não é isso, sabe? Não é isso mesmo. É também isso, né? Mas, assim, é muito mais do que isso. Isso é
meu Deus, eu não sei se vou falar isso aqui, mas isso é chato. Se fosse só isso, era chato. Mas quando a gente entende o propósito de tudo, vira outra coisa, realmente. Entendi. Interessantíssimo, porque realmente eu dei uma olhada no Instagram e eu achava que era todo mundo ali em torno, sei lá, dos 25 até os 35 e tal. Mas você relatou aqui o oposto, uma diversidade aí. É. E também esses grupos temáticos, né? Isso. Agora uma perguntinha bem simples, bem Dá-lhe. tranquila. Qual foi a experiência mais forte, mais marcante que você já teve depois que você entrou na comunidade dos viventes? Rapaz, viesse com uma bomba já, né? Mas tudo bem. Eu acho, Thiago, que foi o dia que eu conheci mesmo a comunidade, sabe? Que eu já conhecia, né? Mas foi o dia que eu resolvi... não, eu vou conhecer isso mais de perto. Eu estava lá em São Paulo, estava no segundo ano de faculdade e eu estava 100% focado em carreira e faculdade, trabalho, concurso. Tu tens família lá ou foi só para estudar mesmo? Fui só para estudar. Tua família é daqui, da região? Toda aqui. Minha irmã morava comigo na época e eu lembro que eu fui fazer um trabalho de sociologia. Eu fiz desenho industrial, aí tinha essa matéria de sociologia lá. Na Cracolândia, sabe ali? Uhum. Pronto, na Cracolândia de São Paulo. E eu lembro que a gente levou um tripé, uma câmera para fazer umas filmagens ali da região, do bairro. E quando eu tava filmando, eu lembro assim, o visorzinho da câmera, aquelas câmeras antigas assim, foi 2000 e bolinhas. E quando eu tava filmando, eu vi um monte de saco de lixo, assim, um negócio meio estranho. Que danado é isso? Botando foco lá na câmera, um negócio meio estranho. Um monte de saco de lixo. E quando eu vi, era gente. Não era saco de... Eu jurava que era saco de lixo, né? E eu fiquei muito... Eu tomei um susto, assim. Eu disse, caramba, velho, que coisa bizarra, que negócio... Porque a gente tá acostumado aqui em Recife, quanto lá em São Paulo, infelizmente, na maior parte do Brasil, a gente tá acostumado em ver miséria. Sim. Né? Em ver gente na rua. Mas aquilo foi meio... Se você botar no YouTube Cracolândia, você... Parece um filme de zumbi, assim. Sim, É sim, bizarro, sim. assim. Mas você vê isso ao É vivo. muito forte, é. É muito assim, forte. É bem forte. E aquilo me bateu, assim, porque eu tava... E eu acho que geralmente a gente tá numa carreira de se realizar, de se preocupar consigo mesmo, com a carreira, que tem um lado bom, tem um lado importante, e, meu Deus, não quero desvalorizar isso de forma nenhuma. Mas eu tava lá em São Paulo e eu botei aquilo, tomei um susto, assim, e eu vi que muita gente tinha aquelas pessoas que pareciam um saco de lixo, porque eles se cobrem num cobertor grosso, assim, fica um negócio meio... Geralmente é meio cinza, meio marrom, uma coisa um negócio meio assim. estranho, assim. O mendigo de São Paulo é uma coisa... O mendigo daqui já é... Meu Deus, você olhar uma pessoa... As pessoas chegam na casa vincular, tem gente que chega num estado, assim, de... Degradante. É terrível, assim, um negócio que você... Meu Deus, como é que você vive um dia assim? E lá em São Paulo, eu acho que é por causa do frio, não sei. É um negócio meio fantasmagórico, assim. E quando eu vi aquilo, me impressionou isso, primeiro. Pensei que era um saco de lixo e eram pessoas. E me impressionou também que tinha um monte de gente indo e voltando para suas vidas. E aquilo ali... Ignorando. E, inclusive, eu não... Assim, muitas vezes a gente passa por uma pessoa necessitada e aquilo ali é uma paisagem. Sempre aquela senhorinha do sinal, sempre aquela pessoa que está ali, sempre... E, realmente, essas pessoas terminam se tornando, infelizmente, paisagens. Acho que o caminho que a gente faz na comunidade dos passos e da espiritualidade da comunidade ressensibiliza a gente um pouco disso. Né? Eu fui para São Paulo agora em abril, passei um mês lá com minha esposa e eu vi que tá muito pior depois da pandemia, assim, a quantidade. Fazia anos que eu não ia lá. Imagino. Tá muito pior, muito pior. Pandemia foi. Mas eu fiquei impressionado como é fácil a gente tornar isso uma paisagem de novo, sabe? Eu fui para trabalhar, minha esposa foi para fazer um mês de residência lá, ela é médica. E como é fácil assim, porque eu ficava pensando, meu Deus, se eu tiver que dar uma coisa para cada pessoa que eu vejo na rua, não dá. Eu vou chegar com a mochila vazia. Se eu chegar de mochila, né? Se chegar de mochila. E, voltando à história lá, eu acho que eu me surpreendi muito, assim. Eu fiquei muito, muito tocado mesmo com isso. Foi uma coisa que me mexeu de uma forma muito estranha, assim, naquele dia. E eu voltei para casa muito angustiado, assim. Porque eu já tinha visto um mendigo, mas não tinha me tocado que, meu Deus, o problema não é só as pessoas na rua. São as pessoas que passam por essas pessoas na rua.
né? E não é uma questão de ser bom ou ser mal. É uma questão de um estilo de vida que a gente vive que faz com que a gente tenha que fazer assim mesmo, sabe? Sabe cavalo com aquele negócio? A gente tem que fazer isso, porque é isso. Se eu for dar uma coisa para cada... Mas a realidade existe. As cartas estão na mesa. Então, Sim. o que é que a gente faz com isso, né? E eu cheguei em casa com muita... Acho que foi o dia que eu senti mais desesperança na minha vida. Assim. Eu disse, meu irmão, o mundo não tem jeito, eu não tenho jeito, lascou, Ave Maria. Eu não conhecia 2022 ainda, né? Meu Deus. Mas eu tava assim. Era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. Mas eu me peguei muito com essa cena. E cheguei em casa e chorei muito, assim, me tranquei no quarto. E eu chorava. E minha irmã escutou meu choro e disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Não sei o que e tal. Aí ela chegou pra mim, me acalmou, assim, e eu contei pra ela, e ela disse, posso ler uma coisa pra você? Eu disse, pode. Aí ela leu essa parte do amor até o fim. Né? Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E pra mim, assim, foi uma coisa... Não aconteceu nada, não... Mas eu tava tão, assim, entregue às baratas, que ela disse, ó, vamos participar de um encontro da comunidade? Aí eu, vamos lá, eu topo tudo agora. Preciso de ajuda, Preciso né? de alguma coisa Algum que me guia dê aqui. esperança, né? E foi muito louco isso, porque não foi um... Quando eu fui para esse encontro foi em julho, isso aconteceu em maio, eu acho, maio, abril. E esse encontro foi em julho, que é um encontro que a gente faz anualmente, a cada 2 anos agora, que é o Novo Éden, a gente chama. É um encontro da comunidade para se falar do carisma, para falar do estilo de vida da gente. Então, pessoas que estão de fora podem participar também. Mas eu quando cheguei nesse encontro, eu não conhecia ninguém, a não ser minha irmã. E foi muito louco, assim. Esse Como encontro foi em Recife ou foi em São Paulo? foi em Recife, foi em Tá, aldeia. aldeia. E as pessoas chegavam assim, Cláudio, bem-vindo. Eu disse, quem é essa pessoa e como é que ela sabe meu nome? Mas não teve nada demais o encontro, assim. Teve um momento que eu, senti. E aí eu sempre digo que a minha conversão mesmo foi no mês seguinte ao encontro. Que aí eu dei os passos todos os dias, conseguia dar esses passos. Eu era da faculdade, então estava de férias do trabalho da faculdade. A vida é muito boa, né? Então tinha tempo para dar 10 passos se tivesse. E todo dia eu consegui. Eu disse, rapaz, eu vou tentar, né? E é isso que eu acho massa da comunidade, é que sugere um caminho muito concreto. E eu sempre penso, estou usando muito esse exemplo nas conversas que a gente tem na comunidade, como uma dieta, né? Você só vê os efeitos de uma dieta saudável e você fazer um exercício depois de um tempo, Sim, sim. né? Depois de um tempo. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu acho que para a espiritualidade é a mesma coisa, né? Você pratica, vai experimentando, vai vivendo, vai partilhando do seu jeito e Deus vai fazendo isso acontecer também em você e se cria uma experiência de intimidade com Deus, né? É você e Deus. Depois tem você, Deus, a comunidade. Depois tem você, Deus e projeto vincular. Mas antes começa nesse caminho de intimidade, que foi como Gabriel começou, né? Ele e Deus dando 5 passos e a coisa vai acontecendo. Então, para mim, esse momento de Cracolândia e encontrar um negócio que Ou responde a seja, isso. a comunidade dos viventes foi um farol no momento que você estava precisando de um guia. Tava num momento de vida ali meio assustado e ela É, chegou e lhe ajudou a dar um caminho para você percorrer. o sentimento que eu tenho é como se você tivesse vivendo. Sabe Matrix? Já assistiu Matrix? Sim. Pronto. Para mim, aquele filme resume. Eu tava vivendo uma coisa que não era real, sabe? Que não respondia. Não é que não era real, mas que não respondia completamente aos anseios que eu acredito que todo mundo tem. A gente tem anseio de infinito, de eterno. A gente é assim, inquieto. A gente é angustiado porque a gente é inquieto, né? Tanto que a gente fala, uma das premissas para a pessoa participar da comunidade é ser inquieto. Se você é quieto, Tá tudo bem, tá né? tudo certo, véio. Fica em casa, jogue Não lá precisa. seu videogame, tá tudo bem. Mas, né, se você é inquieto e as coisas que acontecem na sua vida, boas e ruins, continuam ligadas. Porque tem um buraco dentro da gente que a gente tem que preencher com outra coisa, né? E é um buraco grande. E eu acho que a comunidade chegou nesse momento de, tem um caminho sim, tem jeito, né? Dá trabalho, é uma dieta, não tem mágica, né?
Tem fé, tem providência, como eu já falei aqui, tem tudo isso. Mas mágica não tem, não. Tem a parte da gente também, né? Que é isso que eu acho que a gente vem de uma tradição muito de receber, né? A gente recebe, a gente tem uma coisa, uma adoração, alguma coisa que vem e dá aquela cosquinha, mas aquela cosquinha, velho, segunda-feira passa. Você tem que ter uma dieta. Eu acho isso, assim, eu vejo algumas pessoas que são muito religiosas, só que eu acho que eles são religiosas demais, que tudo que não, se foi a vontade de Deus, se foi a vontade de Deus, e a pessoa deixa de fazer o seu, porque não, vai acontecer o que for a Isso. vontade de Deus. Tipo, enfim, teve um jogador de futebol do esporte nos anos 80, esqueci agora o nome dele, ele era um zagueiro que foi muito, teve sucesso e tal. E ele chegou na época que ele chegou a ter 13 carros. Ele tinha muito dinheiro, ganhou muito dinheiro e tinha 13 carros. Aí depois foram vendo onde é que o cara tava. Ele tava morando numa favela. Favela hoje em dia é um nome que não se fala muito, né? Mas era numa favela. E foram, pô, o que é que aconteceu? Disse, não. Foi a vontade de Deus. Eu perdi o primeiro carro, perdi o outro, fui fazendo tal, mas se era Deus queria, e hoje eu tô aqui, mas eu tenho um pão todo dia, eu tenho uma coisa e vivo conforme Deus quis. Então tem esse problema também, né? Você tem Com que fazer certeza. seu Claro. lado. Você não pode ficar esperando que vá acontecer do nada. Você tem que correr atrás também, né? Isso eu acho interessante. Eu queria saber o seguinte: você fala muito aí que são 5 passos, 5 passos. Quais são os 5 passos? Vou dizer os 5 passos. Que tem que ser todo dia. Vai ter um né? corte de 5 passos. Vai ter. 5 passos. Quais são os 5 passos da comunidade dos viventes? Quais são os 5 passos? A gente tem o passo da missa diária. Então, eu, pessoalmente, desde que Josué nasceu, meu filho, eu não consigo ir diariamente na missa. Tá tudo em paz, tá tudo certo. Eu vou, me esforço para colocar aquilo mesmo na minha rotina. Tem o terço diário, né? A gente tenta criar uma relação realmente com Nossa Senhora, que pra gente além de uma devoção, a gente chama é a maior seta. Seta é o nome que a gente usa para santos, porque eles apontam, a vida deles aponta para Deus. Né? Você olha para eles, você vê Deus. Então a gente chama de seta. E Nossa Senhora, ela pra gente é a maior seta. Né? É o maior exemplo de uma pessoa humana que conseguiu realizar o máximo que um ser humano pode realizar. Né? Então a gente tenta criar essa relação através do texto. Então, indo para o trabalho, ou eu escuto o podcast ou eu rezo o texto lá, se não na volta eu rezo também. Então, no cotidiano da gente a gente coloca isso. A gente procura também ler todo dia algum livro, não um livro por dia, né? Mas algumas trecho. páginas de um livro de santo ou de um livro de espiritualidade que ajude a gente. Então já foram 2 aí. Terço, seta. A gente tem também o passo que a gente chama do selo, que é efetivamente uma vez por dia ser Jesus. Né? Como é que Jesus, por exemplo, aqui, eu vim aqui pensando, meu Deus, como é que Jesus participaria de um podcast? É uma coisa muito nova, não tem na Bíblia isso. Não tem. Mas é uma coisa que a gente tenta colocar em prática. Né? Como é que Jesus estaria aqui? Né? Como é que Jesus olharia? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus sentaria na cadeira? É um exercício que a gente faz e o selo, uma vez por dia, a gente lembrar, epa, eu vou fazer como ele fazia. Não necessariamente é um ato de caridade, mas lavando um prato, cuidando do filho. Né? Meu Deus, estou impaciente agora. O que é que Jesus faria agora? Respira fundo, olhe nos olhos. Um dia desse eu jantando com minha mulher, sou viciado nessa desgraça aqui. E eu tava com minha mulher jantando e eu, assim, assim, assim. Aí ela fez, Jesus faria isso? Eu disse, tem ele. Joguei, botei do lado, mas são detalhes, né? Que a gente pode usar como um selo. A missa diária, que a gente tenta ir. E tá faltando um, né? Falta um. Peraí, seta, terço, missa. Selo e missa. Selo. Falta o quinto aí. Oxente. E o branco que deu agora? Você vai levar uma puxada, não sei se de Bruno ou de Jesus, mas vai ter uma puxada de orelha aí. Meu Grande. Deus, peraí. Seta, terço. Meu Deus. O silêncio, que é a oração pessoal. Né? Então, todo dia eu tento reservar um tempo, meia hora. Esse foi o mais fácil até agora. É o mais difícil, viu? É? É o mais difícil. Eu achei Esse é o que você se coça na cadeira, porque é o passo que a gente tem mais dificuldade e talvez seja o passo que a gente mais precise hoje. Claro que a Eucaristia, pra gente, pra nós cristãos, é uma coisa, é o máximo, né? Mas é um passo que a gente tem muita dificuldade de parar. Né? Então, das meia hora, 40 minutos que eu gasto no silêncio, 10 minutos é para desacelerar. Sim. Né? Então,
tô com pensamento em 1000 lugares, Porque é trabalho, quase não uma sei o quê. meditação, né? Você tem que É, acalmar, limpar a tem que mente e fazer. Você tal. tem que fazer uma meditação antes. Você tem que dar uma respirada, porque senão é uma coisa atropelada, né? Mas é o momento que você se relaciona com Deus. Perdão. Na sua intimidade com Deus, a sua oração pessoal. Então a gente tenta colocar essa dieta no dia. A gente tenta fazer isso com o máximo de força e organização possível. Claro que a gente sabe que tem momentos que a gente só consegue dar um passo, dois, três. Mas a dieta que Deus deu, ó, comam isso aqui. Se vocês se alimentarem disso, e é o que a gente sempre diz para uma pessoa que quer participar da comunidade, ó, a primeira coisa que tem que fazer é viver isso aqui. Você vai ver aí na tua vida. 5 passos todo dia, vai vivendo, vai partilhando lá no vínculo, e você vai, alguma coisa vai acontecer com você, se for o seu caminho, né? Mas são esses os passos. Disse os 5, não foi? Falou os 5. Pronto. Deu uma Tá titubeada aí no quinto, que eu acho que vai ter alguma penitência lá na próxima reunião. Tem isso, né? Mas deu pra gente ter uma ideia bem clara. E me fala uma coisa, indo agora para o projeto vincular, certo? É onde se tangibiliza muito dos trabalhos que vocês pensam, imaginam, de quem está lá na comunidade dos viventes. Como eu também imagino que dentro do projeto vincular você tenha vários voluntários e membros que não são dos viventes, Sim, né? sim. Existe isso. Tem. Então, mais ou menos hoje, quantas pessoas trabalham no projeto vincular? Eu digo os fixos, sem ser aquele que só aparece uma vez ou outra e tal. Olha, a gente tem nas outras cidades tem equipes, né, que botam para frente o projeto vinculado E de as Série cidades são? A gente está em Maceió, Petrolina, Mogi das Cruzes e Recife. Certo. E tem uma torcida grande em Campina Grande, que se Deus quiser a gente vai começar lá também. Coisa boa. Mas a gente está nessas cidades e cada cidade tem a gente chama de apostolado, né? Tem uma equipe que leva para frente o projeto vincular. Eu acho que se for contar essa equipe de todas as cidades, deve ter aí não sei, umas 30 pessoas, né, fixas, dedicadas a isso. Mas de voluntário, meu Deus, aqui em Recife a gente tem mais de 2000 voluntários, né, cadastrados. Tá. Então, na Casa Vincular, todo dia deve ter, sei lá, umas 20 pessoas trabalhando na Casa Vincular. Fixos que a gente paga são 4. Unido, né? São 4. Fixos pagantes lá. Que é no restaurante, né? Que aí é o restaurante. Né? Cozinheira. Então, tem uma cozinheira, tem 2 gerentes administrativos e de compras e tal, que são membros da comunidade, inclusive. São pessoas que... tem um que é psicólogo, Caio, e Ju, que ela é chefe. Então, eles têm os trabalhos dele comuns e dão um expediente lá na Casa Vincular. Né? Porque a gente viu também que é algo que, assim, você tem experiência na coisa também, que precisa de gente. Né? Precisa de gente que se dedique de verdade àquilo. E não vou dar um pedaço do meu tempo quando der, quando eu tiver. Né? Então, a gente decidiu fazer essa aqui em Recife. Tem essas pessoas que são pagas mesmo. Fora os voluntários que passam todos os dias pela casa. Mas é muita gente. Muita gente. Bacana. E lá na casa vincular, são mais ou menos quantas pessoas que se alimentam lá todos os dias? Ó, todos os dias são, se eu não me engano, são entre 80 e 100 refeições. Né? Geralmente vai mais gente. Porque como a gente costuma dizer, a gente é o único restaurante que não quer que aumente o público. Né? Então, infelizmente... Na verdade até quer, né? Só que aí tem que ter mais doação. É verdade. Né? Por um lado você pode pensar assim, mas a gente quer que a gente não precise... O ideal é não precisar existir uma casa vincular, né? Nenhum... Esse é um... Aí vamos lá. Já que você deu a deixa, aí eu vou agora entrar. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é lindo. É fantástico e espero que não só continue, como aumente, né? Por outro lado, existe a questão do poder público, ou melhor, a ausência, né? Do Estado. Porque se ele fizesse, a parte dele, o papel dele, seria menos necessário movimentos como o projeto vincular. Certo. Concorda? Qual é a tua visão disso aí? Como é que você vê? Se de um lado tem as ONGs, tem os projetos que são ações particulares, privadas, né, de gente que quer se doar, como você bem falou, a pessoa tem que trabalhar também, tem que comprar cebola e tomate para dentro de casa, mas arruma tempo para tentar melhorar a vida de outras pessoas, né? Quando o Brasil é um país que tem muito dinheiro, mas muitas vezes o dinheiro público é utilizado de uma forma
equivocada, né? Tem desvio, tem corrupção, tem tudo isso aí. Qual a tua visão disso aí? Eu penso, Tiago, que primeiro, o ideal é que existisse um básico para todo mundo. O ideal é isso. E eu acho que infelizmente a gente pensa que o básico é dinheiro. E não é. Né? A gente vê que claramente tem muita gente que passa pela casa vincular que o problema dela não foi necessariamente falta de recurso, mas uma falta de estrutura social que ela teve ali, de, sei lá, tive que sair de casa porque os traficantes estavam tomando ali o lugar, ou porque estava sem saneamento e eu não achei outra casa e fiquei na rua. Né? O ideal é que não tivesse isso. Eu vou falar a minha opinião com a realidade que a gente tem. Eu acho que, independente de poder público ou não, eu acho que a gente tem que tomar a frente. A gente tem que tomar a frente. A gente não pode esperar. Se a gente pode fazer, né, por que a gente não está fazendo, né? E isso, tomar a frente, não é necessariamente. Eu vou dar a opinião de Cláudio, tá? Sim. As pessoas fazem e assim, a gente tem tanta gente, eu preciso dizer isso. Tem tanta gente que participa do projeto que dá meia hora da sua semana e que faz muita diferença. Porque a pessoa dá aquilo ali Coração inteiro, né? com tudo, véio. Assim, o pessoal que vai na casa vincular, os voluntários assim, não tem. Vai limpar o lixo. O pessoal vai e não tá nem aí. Sabe? Eu acho muito. De novo, voltando para o Evangelho, Jesus diz isso. Tá lá a mulher que dá os 10 centavos que ela tem, mas ela é quase tudo que ela tem. E ele diz que é mais valorosa aquela doação do que um cara que deu R$ 1 milhão, mas tem R$ 100 milhões na conta. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar hoje, a gente não pode esperar por nada, na minha opinião. Tem que cobrar o poder público, com certeza, ele tem um papel nisso, mas também tem que se cobrar. Né? Tipo, caramba, o que é que eu estou fazendo com o recurso que eu tenho? E recurso não é só dinheiro, né? Eu hoje dou muito mais meu tempo do que meu dinheiro para a comunidade. Né? Então, minhas aptidões e tal de comunicação do que meus recursos financeiros. Tem gente que dá mais financeiro do que E menos tempo. menos tempo. Né? Tem gente que doa sei lá, um tomate por semana. Mas eu acho que se a gente fizer uma autoavaliação, a gente pode dar mais do que a gente está dando. Eu, eu sempre olho para mim e disse, caramba, onde é que eu posso dar mais aqui? Melhorar. E dar mais pode ser dar melhor. Né? Então, por exemplo, eu faço a comunicação do projeto também, com a equipe lá na comunidade. Eu sempre penso de que horas eu vou fazer isso. Porque se eu vou fazer depois de Josué dormir, véi, só tá uns cacos de Cláudio ali. Mas eu reservo uma parte da manhã, que é a hora que eu tô mais. Então eu tô dando melhor aquilo. Né? Eu acho que se a gente fizer uma autoavaliação, a gente pode, Tiago, assim, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Mas muito mais. Qual é o problema? Eu acho que a gente tá desensibilizado. Eu acho que a gente tá com a cultura de se eu compartilho, já fiz minha parte. Não, se eu compartilho da ideia, é bom, o projeto social é bom. Não, então eu já tô. E a gente na comunidade se autoavalia o tempo inteiro. Porque a gente corre que risco. Não, se eu já estou no projeto social, eu não preciso. Eu não vou dar um biscoito para a mulher na frente da minha casa, porque eu já faço parte de um projeto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a minha visão hoje é se deve cobrar naquilo que a gente pode, o poder público, mas a gente não pode ficar de braço cruzado. Se a gente fizer uma autoavaliação, a gente pode dar mais do que a gente está dando. Eu acredito nisso. E já teve algum tipo de envolvimento, ou alguém, algum político, sei lá, que se envolveu no projeto de vocês para tentar ajudar de alguma forma? A gente já teve algumas ajudas, a gente já teve parceria com. Eu não sei qual foi a vara de justiça, mas eu acho que a gente ainda tem essa parceria. Que a pessoa está pagando pena, eu não sei os termos técnicos porque eu não estou na parte jurídica lá, mas são pessoas que estão pagando uma pena alternativa e cometeram algum crime e estão lá na casa vincular, como voluntário. E aí ele recebe um certificado. A gente tem essa parceria com o Poder Judiciário. Alguns políticos já quiseram se envolver, a gente fica meio reticente com isso, sabe? Porque a gente não quer atrelar o projeto a nenhum partido. Tem gente que Perfeito.
de direita e de esquerda lá, e de centro, tem gente que é de tudo lá. E lá não tem isso se você é de direita e de esquerda. Tem o pobre que precisa tomar um banho Precisa e da sua precisa ajuda. comer. Entendeu? A gente não pode perder tempo com isso. Mas já, o poder público, a gente tem uma experiência dessa que eu te falei. Poder judiciário, alguns políticos já quiseram se envolver com alguma coisa, já ajudaram, eu acho, com algum recurso sem pedir feedback, alguma coisa. A gente já teve essa aproximação, mas com a prefeitura, que eu me lembre, não. Perfeito. E me fala uma coisa. Tirando a questão do restaurante, que funciona todos os dias, né? De segunda a sexta. Que outros serviços? Você falou tem um apoio jurídico, tal, não Isso, sei se tem de psicólogos. isso, Fala um pouquinho aí desses outros serviços que vocês prestam isso. para a comunidade. O, o intuito do projeto Vincular é fazer um vínculo com as pessoas mais profundo mesmo, né? O sonho da gente, e assim, se você tem uma empresa e tem interesse, por favor, fale com a gente. Porque o sonho da gente é dar uma oportunidade para algumas dessas pessoas. Todo mundo pode? Claro que não. Tem gente que está com problema crônico de droga, a maioria. Assim, tem gente que não tem condições, mas tem gente que tem, né? A ideia da gente, por isso que a gente, acho que foi até um alerta de alguma pessoa para a gente. A gente chama de pessoas em situação de rua, Uhum. né? Porque a pessoa está numa situação de rua, mas não é para ela permanecer naquilo. Ninguém quer estar ali, É. né? Então a gente tem voluntários que são médicos. A gente não pode fazer muita coisa lá porque precisa de uma estrutura, mas uma consulta básica, um acompanhamento é possível, então a gente faz. Tem voluntários que são psicólogos, tem uma equipe de psicólogos que escutam os atendidos, tem uma equipe de médicos, psicólogos e tem uma equipe jurídica que auxilia a pessoa se ela quiser tirar algum documento, alguma documentação e tal. A gente tem esse trabalho também que envolve outras áreas da vida da pessoa. Muito Entendeu? interessante. E essas pessoas que vão lá, elas como estão pessoas em situação de rua e tem um cadastro e tal, como é o aspecto assim de violência que elas vivenciam e tal? Olha, a gente já teve algumas experiências assim de uma pessoa mais agressiva chegar na casa e dar uma ameaçada, e enfim, às vezes a pessoa chega tão alterada de droga que ela não se dá muita conta. Mas tem uma coisa muito engraçada, eu não sei se engraçada é a palavra, mas se criou uma cultura na casa vincular entre eles, entre os atendidos, de que ninguém mexe aqui. Ninguém mexe aqui. Então teve uma vez, a gente tá na segunda casa, a gente tinha uma casa na Encruzilhada também, mas se mudou. Na primeira casa roubaram os ventiladores. Um dia roubaram os ventiladores, tudo, ficou um calor. Aí um cara chegou pra cá e disse, era a Mari na época, a gerente. Se preocupe não que a gente vai achar quem foi. Ela, não Eita, faça isso não, pelo amor de Deus. Não sei o quê. Mas tem uma proteção que por um lado é muito bonita, assim, deles. É muito... Os atendidos, se chega alguém mais alterado, eles mesmo, ó, se aquieta aí, sabe? Fica aí na tua. É muito. Existe um cuidado deles assim com a casa, com as pessoas que estão lá todo dia, que é incrível. Né? E fora da participação deles, muitas vezes eles trazem coisas para doar para casa. caramba. Tem uma história de uma menina que uma atendida que escutou que estava faltando copo plástico e ela tinha copo na bolsa. Ela tirou o copo e deu lá, ó, pode usar os meus e tal. Tem várias histórias dessas, assim, dos atendidos com a casa. Né? É Muito bonito. fantástico. Essa é interessante. Ou seja, a pessoa que está precisando de ajuda ainda doa um pouquinho do Cara, que ela é tem. impressionante. É impressionante a disponibilidade das pessoas da casa. Assim, o que a gente pedir para tirar uma foto, para postar, tire, faça o que você quiser. É um carinho muito grande que as pessoas têm com a gente. E lá, a gente conhece as pessoas pelo nome. Então, circulam lá, sei lá, 120 pessoas todo dia. Acho que é isso, entre 80 e 120 pessoas. Hoje a gente só consegue fornecer, acredito, 80 refeições por dia. Pelo tamanho da cozinha, pela equipe, por tudo. Mas circulam mais pessoas do que refeições. Mas todo dia tem pessoas novas, vem uma pessoa que não veio faz um mês, mas a gente lembra, a gente sabe o nome, a gente tá lá. É muito bonito isso. Bacana, muito É. bacana. E me fala uma coisa, nessa tua trajetória do projeto Vincular, qual foi assim o teu maior aprendizado até o momento? Pô, essa Ixi, foi a maior lição que eu aprendi ali até agora, a mais rica foi essa. eu acho que sempre que eu vou para que eu tô fazendo alguma coisa mais diretamente ligada ao projeto, ou sempre que eu tô lá na casa vincular,
eu acho que é uma lição que vem do Evangelho mesmo, que é quem perder a sua vida vai achar ela. Então, quando você está lá, perdendo a sua vida pelo outro, lavando um prato, atendendo a pessoa, olhando nos olhos, conversando, uma forma mais simples do mundo, é impressionante como depois de, sei lá, eu estou há 13 anos na comunidade. Sempre acontece isso. Você sempre sai, você ganha uma vida diferente. Se E não é que renova, né? isso, e não é que você sai flutuando, não se trata disso, né? De novo é uma coisa muito engraçada como lá, que é um lugar que você tem que sair de si para ter um monte de gente para você atender. Então você sai de si para estar com as pessoas. Você não pode ficar meus problemas, não sei o quê, lá é um lugar que você chegou, velho, você tem que olhar para o outro e agir. Ou lavando um prato, ou atendendo, ou fazendo alguma coisa. E quando você tá ali, você sai diferente. Você sai, sabe, dá uma aliviada assim na pressão interna que a gente tem na gente. Dá uma coisa, você ganha alguma coisa nova, né? E é uma lógica evangélica. Jesus dizia isso muito antes de casa vincular, né? Então, quem perder sua vida pelo reino, ganhará. É isso. Você perde ali um tempinho, você... Meu Deus, que coisa incrível. Olha como eu tô me sentindo. Olha como... Eu acho que é... Por acaso você conhece um vídeo que tem no YouTube fácil chamado A Máquina de Resolver Problemas? Não. Recomendo a todo mundo que está acompanhando aqui a ver o vídeo A Máquina de Resolver Problemas. É mágico. Esse vídeo é mágico. Ele dura 2, 3 minutos, não mais do que isso. Vou ver. E você assiste esse vídeo e você sai outra pessoa. Não vou nem dar spoiler, só vou deixar esse dever de casa. Você não tem os 5 Vou ver. passos, Pronto. hoje você tem 6. Ótimo. É um sexto aí. Recomendo que você faça. E ainda recomendo para o pessoal todo da comunidade. Vamos Porque ver. Todo mundo da comunidade vendo aí todo esse mundo vídeo, que né? eu fiz esse desafio saiu diferente. Depois um simples vídeo, mas sai diferente. Isso. É muito interessante. Cláudio, eu sei que tem o pessoal que ajuda com dinheiro, com doação, e tem o pessoal que faz esses trabalhos, né, que vão lá todos os dias e tal. Eu queria que você olhasse ali para a câmera e fizesse um convite para que as pessoas possam doar realmente. E nesse momento, plim, vai aparecer aqui os dados bancários para que quem puder contribuir de alguma forma faça. Então, só uma mensagem aí Joia. para pedir essa doação. Olhando ali, por favor. Pessoal, é para esse ou para quê? Para esse aqui. É para quem quiser, quem puder, quem se sentiu tocado com essa conversa até agora e quem não se sentiu também, não faz mal. Ajude a casa, né? Ajude o projeto. A gente leva muito a sério o trabalho que a gente faz, né? É um trabalho que para a gente não é uma coisa pontual, é o estilo de vida que a gente tenta levar realmente. Muita gente precisa, muita gente, assim, de novo, estava falando para Tiago, a gente é o restaurante que não quer que aumente o público, mas esse público continua aumentando. As pessoas estão em situações terríveis, então cada centavo, cada real ajuda muito. Então, se você puder contribuir, muito obrigado em nome de todas essas pessoas. Bacana. E me fala uma coisa, qual é o nome da chefe de cozinha lá que Juliana. Juliana, ela tem um restaurante também, né? Ou não? Não, Juliana Não? não. Ah, tá. Então acho que eu que confundi aqui. Me fala uma coisinha agora, mudando um pouquinho só de assunto. Tá. Como o pessoal fala lá em Ribeirão Preto, mudando de pato para ganso. Quer dizer que o senhor é pintor? Sou pintor também. Que Sou história é pintor. essa? Conta aí. Desde quando? O que é que você pinta? Qual é a... Eu, desde a idade do meu filho, que eu gosto de um lápis na mão e um papel, e eu desenho, gosto de desenhar, sempre gostei. E nos últimos 6, 7 anos eu descobri a pintura a óleo e comecei a pintar muito, assim. É uma coisa que, é claro que a gente vai sambando em trabalho, pintura, voluntariado, comunidade, equilibrar um monte de prato. Mas eu gosto muito de pintar, né? Eu tenho um trabalho de uns 7, eu acho que 7 anos de pintura a óleo mesmo, mas também desenho, né? Então, quem quiser conhecer, tá lá no meu Pode Instagram. falar. Qual é o Instagram? Instagram é Cláudio Pasquarte. Sendo que é com CH, eu acho que é melhor botar no Não, vai estar tudo. Quando vai estar na Pasquarte. descrição, vai ter Meu tudo. nome é Mas Cláudio só. Pascoal, sendo que em vez do L no final tem RT, né? De arte. Então, Cláudio Pasquarte. Massa. Mas eu só queria entender o seguinte: é um hobby ou é um trabalho? Eu tento cada vez mais levar como um trabalho.
Tá. Mas hoje na minha vida é o que eu coloco mais de lado, infelizmente, por causa das outras prioridades. Mas quem hoje, gostar do seu trabalho, tem. quiser adquirir e tal, Com pode fazer. certeza, pode Inclusive, se adquirir. quiser doar para o projeto vincular, também pode Com ser. certeza, com certeza. Bacana. E tu tens um ateliê? Como é que Tem um funciona isso ateliê aí? ali É na tua na... casa? Não, tem uma sala ali antes do Hospital Gamaliel Magalhães ali, no final da Rosa Silva, Uhum. na galeria, numa galeria que tem os Correios. Depois da Cidade Jardim, aquela padaria, à Sim. esquerda tem uma galeria que tem os Correios, né, no andar de Ah, cima. sei, eu sei. Aí tem uma salinha lá. Isso consome quantos por cento do teu tempo? Porque você tem muita atividade É, aí. isso varia tanto, porque eu tento me programar para gastar pelo menos aí uns 3 turnos na semana, mas essas últimas semanas eu não consegui porque a gente vai ter uma campanha que a gente vai lançar agora da comunidade, uma nova campanha. Então, estou me dedicando muito a isso, então não consegui me dedicar lá ao ateliê, mas geralmente eu acho que uns 3 ou 4 turnos eu estou lá, Bacana. me dedicando. Conta pra gente como é essa nova campanha que vocês estão fazendo Vou agora, então. contar. Essa campanha a gente gravou com Grazi Massafera, ela veio aqui para gravar. E é uma campanha que a gente tinha um centro físico aqui em Recife em 2020 da comunidade. Esse centro fechou por causa da pandemia. Esse centro fechou. A gente não estava utilizando, então estava todo mundo em casa. E a gente continuou com a casa vincular. E a gente agora conseguiu um imóvel, né, que a gente vai juntar as duas coisas. Sendo que a gente já alugou o imóvel, a gente já está tendo custo para esse imóvel com aluguel. É um imóvel grande e a gente vai fazer uma grande reforma nesse imóvel, né? Então a ideia é angariar fundos para bancar essa reforma, né, da casa vincular e do centro da comunidade dos viventes. Lá a gente vai conseguir atender muito mais pessoas. Mas a casa vai continuar onde está ou ela vai migrar Ela para vai esse? migrar para lá. Vai A gente migrar. vai sair dessa casa para ir para esse lugar. Então vai juntar tudo num canto só. E esse novo fica em que bairro, assim? Fica ali na Boa Vista. Tá. Na Boa Vista. Não tão longe da casa, É né? perto. E ali é um lugar que tem. A gente está estudando um pouco a região também, mas tem muita gente. Enfim, qual é o lugar que não tem? Isso aí Mas não vai faltar. o nome da campanha, eu não sei nem se eu posso dizer, vou falar aqui de primeira mão. Pode falar. É Um Novo Tempo. Um novo tempo. Um Novo Tempo, porque a gente sente essa necessidade de. Depois de tudo, meu Deus, depois como só a gente olhar para o estado de espírito da gente, né? A gente precisa de algo novo realmente. E é uma coisa que a gente conversa muito lá. Esse novo tempo já está acontecendo, né? Você vai na casa vincular, você participa da comunidade, existe um novo tempo acontecendo. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa crescer mais, a gente precisa alcançar mais pessoas, é como você disse, né? A gente precisa ter mais refeições para poder oferecer, a gente precisa ter mais recursos, a gente precisa ter mais espaço e muito concretamente num lugar. Então a gente quer fazer um lugar que as pessoas cheguem lá e sintam esse clima de, como a gente diz, de Novo Éden, assim, que era como era o centro lá na Encruzilhada. As pessoas chegam num lugar e tem um clima diferente, tem uma lógica diferente, é diferente, né? E qualquer pessoa pode ir. Então a gente vai lançar essa campanha agora em julho. Fiquem ligados aí. Em julho a gente vai lançar a campanha. E é isso. Muito bom. Agora uma pergunta, enfim, que eu acho importante, um pouco mais delicada, mas tem que fazer. Vocês atendem uma quantidade grande de pessoas, mas a minha dúvida é o seguinte: essas pessoas, de alguma forma, vocês conseguem resgatar elas para que elas não precisem mais depender Tipo, existe algum trabalho nessa linha de resgatar para que ela consiga ter enfim, um trabalho, algum tipo de remuneração e consiga viver fora das ruas e tal? Ou a coisa fica muito nessa questão de fazer com que alguém não passe fome. Apenas e tão somente, se é que eu posso colocar assim, entendeu? Porque concordo que, pô, dar o alimento é mega importante, é mega bonito, mas é muito importante tentar realmente dar condições para que aquela pessoa possa caminhar, né? E não fique tão dependente. Como é que vocês veem essa coisa? Tiago, eu volto lá para o começo da conversa da gente. O que é que Jesus faria para uma pessoa dessa? Ele ia até o fim pela pessoa. Qual é o problema da gente? A gente não tem tempo, a gente não tem recurso, a gente não tem. Quanto mais pessoas estiverem próximas da gente, mais a gente vai conseguir pelas pessoas. O objetivo, de forma nenhuma, é manter aquelas pessoas naquela situação. Né? A gente não acredita nisso. Não acredita, isso não é efetivo. Né? E
o trabalho precisa dar frutos. Claro que hoje existe sim uma urgência de fome. Existe sim uma urgência de... Que essa não pode esperar, né? Cara, é assim... Ah, não, a pessoa Essa é consegue urgente. comida em qualquer... Não é assim. Ah, a pessoa vai no restaurante, consegue... Vai comer a comida que o restaurante dá pra tu. Tem gente que chega lá... Pronto, teve uma história de um atendido que chegou pela primeira vez na casa. Foi direto pro lixo. Procurar comida no lixo. Acostumado já. É assim, a gente não tem ideia do que essas pessoas passam. Não tem. Né? Não tendo ideia, eu acho que a gente se limita um pouco, às vezes, no que a gente acha que pode fazer pela pessoa, sabe? A gente dá uma roupa na rua, dá alguma coisa que é bom, isso é importante. Mas a gente dá como se fosse um cheque ali. Não, eu já fiz minha bondade da semana, ou do mês, ou do ano, né? Mas não se trata disso. Para você mudar É a quase vida... que como pra você não ter um peso na consciência, né? Você É, dá aquilo ali pra você para você, né? firme a parte. Firme a parte e tal. Beleza. Beleza, é importante, é legal e tal. Mas vínculo se trata de envolvimento. Envolvimento se trata de comprometimento. Então tem gente que está na casa desde o começo da casa vincular e não mudou a realidade em 1 centímetro. Claro que tem parte de responsabilidade das pessoas, porque, enfim. Mas assim, eu tendo a culpar o mínimo possível essas pessoas, porque como é que você vai dar qualquer passo na sua vida se você não tem estrutura familiar, não tem uma casa, não tem um vínculo com alguém, se você dorme na rua, como é que você faz isso? Vai experimentar tu fazer isso na tua vida. Não É tem muito como, difícil. não tem como. A pessoa está envolvida com Não dá. droga. Ah. Só de sair de um vício é uma luta. A gente já levou gente na Não, Fazenda só isso aí Esperança. já é uma minoria que consegue sair, né? Já é Das uma drogas. minoria. Se Então, falar da assim, Cracolândia mesmo, sei lá, acho que é tipo 5% que consegue sair do vício. Né? então, assim, o que é que se faz diante disso? Né? E aí, por isso, que a gente não faz um trabalho social pelo trabalho social. A gente faz o trabalho social porque no Evangelho tem a mim o fizeste. Aquela pessoa ali tem Jesus. Então, o que é que Jesus faria pra gente? O que é que a gente faz para Jesus? Então, aquelas pessoas, a gente tem que ir até. É isso, o carisma. Por isso que o carisma sempre. O carisma da gente incomoda, viu, velho? Não é um carisma pra você, ai, que lindinho, é um carisma maravilhoso, meu Deus do céu. Mas incomoda. Porque é sempre certo, se eu conseguir até aqui, e amanhã? Vai mais até aqui, vai mais até aqui, vai empurrando até. Porque não, pra mudar a vida de uma pessoa, véio, você tem que pegar na mão dela, senta do lado, todo dia, não sei o quê, pra ver se muda a vida da pessoa. Agora, claro, tem pessoas na casa vincular hoje que têm condições, por exemplo, de ter um trabalho simples. Então, basta que as atenção, empresas que estiverem interessadas, falem com a gente. Ó, eu quero dar uma oportunidade para uma pessoa ser um garçom. Caramba, já é dignidade, já é uma oportunidade. Se a pessoa vai mudar de vida, só Deus sabe. Mas se a gente pode fazer, se a gente tem feito isso, vamos lá. Às vezes a pessoa recebe uma identidade nova. Já se sente, né? Caramba, eu posso alguma Sou um coisa. cidadão. Sou um cidadão, né? Mas assim, tem muita gente que está numa situação que, como é que você... A gente não tem resposta para tudo. A gente vai, muitas vezes, na fé. Agora, claro que com mais estrutura, por isso que a gente está lançando essa campanha agora, com mais estrutura, mais condições a gente tem de ajudar mais profundamente Sim. a vida das pessoas. Tanto que a gente nunca quis atender 500 pessoas por dia. Porque você atender 500 pessoas por dia para virar assistencialismo é assim. Né? Vamos ficar nessa, muita gente, é um volume bom, e, né? Mas a gente quer entrar na vida da pessoa, quer saber o nome, onde é que mora, com quem vive, qual é a história. A gente tá sempre... se você for lá, o pessoal que está lá todo dia sabe o nome de cada um. Né? E a primeira coisa é você saber a história da pessoa. Ajudar um familiar que está com problema. E já é uma novela. Quanto mais a pessoa que não tem familiar, que está no vício de droga, que não sei o quê. O que é que se faz? Né? Então, mas o objetivo da gente, meu Deus, se a gente conseguir... E a faixa etária dos atendidos, como é mais ou menos? Tá, tem idoso, criança... Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Todo tipo de gente que você imaginar tem lá. Né? E tem muita criança, inclusive, em situação de rua. Que é bizarro pra gente que é pai, assim. Eu mudei a minha depois que eu tive Josué, assim, quando eu vejo uma criança da idade dele, assim, me dá uma gastura, um nó, assim, mesmo. Como é que meu filho tá lá no confortozinho, esse menino tá dormindo aqui? Às vezes a gente viaja, não quer botar o menino pra dormir no colchão no chão porque é sujo.
Quanto mais um pirra que dorme todo dia Todo dia. do lado de um bueiro, sabe? Com as baratas, não sei o quê. É meio... Mas isso aí é bom que a gente sinta. Se a gente não sentir isso, Aí é um problema, né? não, é um problema e não vai mudar nada. É. É Que bom que a se gente sinta você isso. está indiferente, É. acabou. Né? Exatamente. Você não vai trabalhar para modificar Não. isso de forma alguma. Tem que ter um incômodo mesmo, assim. Tem que ter. Incômodo é matéria-prima pra gente. Sim, sim. Com certeza. E me fala uma coisa, tirando o projeto vincular, tu participa de alguma outra ONG, alguma outra atividade ou tá centrando as forças Já é o lá? suficiente. Já, já tem os 5 passos, Já já tem tem, 5 tem passos, tem muita filho, coisa, tem né? trabalho, tem pintura, tem projeto. Tá ótimo, tô bem servido. É que eu, por exemplo, enfim, eu acho que o meu primeiro contato que, sei lá, me levou a tentar olhar e participar desse tipo de coisa foi com a Orquestra Criança Cidadã. Não sei se Sim, você conhece. conheço. Já viu alguma apresentação Já deles? vi. Já vi na internet, né? Aham, ah, tá. Acho que já mostraram algum vídeo, alguma coisa. Isso já é incrível, mas, tipo, se você tiver a oportunidade de ir de forma presencial, não deixe de ir, porque é uma experiência, sei lá, que eu acho que muda também. É uma experiência que Com toca certeza. a Com pessoa, certeza. porque você vê de onde aquelas crianças saem e o trabalho que elas passam a fazer. E a oportunidade que elas têm de mudar a vida pro resto da vida, né? Aham. Porque muitos ali vão virar músico na Europa. O cara sai Sensacional. do coque, de Sensacional. uma infância de todo tipo de abuso, de coisa que você puder imaginar, e no outro dia o cara tá na Alemanha tocando violino. Uhum. E isso é uma realidade lá, né? Então, assim, é tipo de coisa que a gente deve sempre louvar, né? E recomendo Iago, muito. e isso, perdão, interromper. Não, pode falar. Mas e isso, a gente fala na comunidade que Deus tem um sonho pra gente. Essa palavra sonho é uma palavra que a gente sempre fala na comunidade. Mas Deus sonha com coisas que ele consegue realizar. Ele não sonha com, ai, vai ser muito bom se um projeto desse me mostra que, tipo, é possível a gente mudar a vida das pessoas concretamente. Claro que é possível. Então hoje a gente tá meio, eu não sei, se assustado, se iludido de que, não, a gente só dá pra fazer um pouquinho, né? Não vai mudar de verdade. Pô, isso é uma mentira, né? Um projeto desse mostra isso. E a gente vê isso na Casa Vincular também. Né? Agora falta quem é que vai despertar esse sonho na pessoa? Vai ser quem? Vai ser um vento? Não vai ser um vento, véio. Então vai ser a gente. É. Mas esse precisa dizer assim, ó, tu pode ir pra Europa tocar, bora, mas pra tu tocar, tu precisa ensaiar todo dia aqui comigo. Eu vou estar aqui, ou seja, eu vou deixar de estar fazendo outra coisa pra estar aqui. E vai ter todo dia, e você tem que vir todo dia durante um ano, e né, para você existe um caminho muito concreto, né? Sim. De sim, novo é o sim. evangelho. Faça os cálculos de construir a torre, senão, né? Mas Sim, é possível, é muito possível. Meu Deus. sem Eu dúvida, acredito muito. sem dúvida alguma. E me fala uma coisa, projeto vincular, todo esse trabalho é uma doação que você faz, né? O que é bacana, acho fantástico e tal. Mas você tem que ter um dinheirinho também para comprar o leitinho de Josué, Tem. E cebola e ele bebe tomate. leite, O viu? que é que você faz da vida? Como é que ele como é que qual é a tua atividade profissional hoje? Que a pintura também eu entendi que é uma coisa, Eu consigo vender as obras que eu faço, né? graças a Deus. Mas fora isso, o que é que você faz? Pronto, eu trabalho numa fazenda, né? Eu sou gestor de uma fazenda lá em Juazeiro. E a gente planta milho e vende como uma ração de animal, né? Um tipo de volumoso para animal. Hoje o meu ganha-pão é esse. E você fica uma parte do tempo lá, uma parte aqui e É, tal? eu passo praticamente uma semana por mês lá e faço a gestão de longe. Tenho uma equipe muito boa lá, muito amarradinha. E meu trabalho, meu ganha-pão hoje é esse aí. E eu preciso ganhar pão porque, olha, Josué, ele acorda, a primeira palavra que ele fala todo dia é cuscuz, velho. Cuscuz. A primeira palavra de Josué todo dia é cuscuz. E aí o bicho come, viu? Ele come Ainda eu bem. considero mais um adulto em casa, assim. Ele Ou seja, come. não é uma boquinha não, é uma bocona. Não, meu filho, não. É 3 caixas de banana por semana que o menino Eita. consome. E lá em Juazeiro, tem já alguma atividade do projeto? Ou tem Petrolina, Tem que é de lado, Petrolina, né? isso, tem. Mas foi você que levou pra lá por causa da fazenda ou é uma coincidência Na isso? verdade, não foi porque eu ia pra lá antes de eu trabalhar nessa fazenda. Eu fui um dos responsáveis por um tempo de acompanhar a cidade lá. Tava começando, tinha 3 ou 4 pessoas. Hoje deve ter umas 25, 30 pessoas. É um povo muito engajado, muito bom lá. Né?
O povo do interior tem um coração assim, Ave Maria. E aí eu ia lá uma vez por mês para acompanhar a cidade como responsável da cidade. E hoje eu não sou mais responsável da cidade de lá, tem outra pessoa que acompanha, mas eles têm uma atividade, tem projeto vincular, eles fazem muito trabalho com asilo e com creche, né? E ações pontuais também, é um pessoal muito bom. Então lá funciona direitinho também. Bacana, muito bacana. É. E me fala uma coisa, quando você está aqui no Recife, aí vai sair com o Josué, com a esposa, para se divertir, para tomar talvez um vinhozinho, um chopinho, qual é o lugar que você mais gosta na cidade? Para poder dar uma relaxada. Rapaz, boa pergunta. Veja, Josué precisa de muito espaço, então a gente tem ido muito na Jaqueira. Eu nunca fui tanto na Jaqueira como eu tô indo. Final de semana a gente com certeza tá lá. É um lugar que pessoalmente, eu gosto muito, mas eu e minha mulher mais do que eu, adora andar. Então a gente caminha muito e, vixe Maria. E Josué também, então vai no bolo. Mas hoje eu tenho uma rotina de final de semana. Geralmente a gente vai pra aldeia também, a irmã dela mora lá. É um lugar muito legal. Então, acho que é isso. É Uma a rotina área verde, né? É lá muito legal. Né? caramba. E é um condomínio que ela mora lá, Casa Grande, eu acho o nome. Que é fantástico. Floresta pura, assim. Então, Ali o é menino muito, fica doido lá. ali é muito legal. Ela participa também do Vincular contigo? E dos viventes, sim, né? Não, pior que Tua não. esposa não? Não. Ah, Ela tá. participou por um tempo, aí parou, né? Por causa da residência, principalmente. Ela tá numa residência muito puxada. Acaba em julho, se Deus quiser, agora. Mas ela participou por um tempo e parou por conta da residência. Mas é uma pessoa que compartilha dos mesmos valores, Ave Maria. E é importante até para te entender, né? Ela às vezes não me entende não, mas eu também não entendo ela em algumas coisas não, e tá tudo certo. Ela é a maníaca da alimentação, velho, vou te contar, isso ali é... E eu digo, você fica responsável por essa alimentação, eu fico responsável pela alimentação espiritual da casa. Então é o Pronto. acordo da gente. Muito É bom, o muito acordo bom. da gente. E me fala uma coisa, tanto da comunidade dos viventes ou do projeto Vincular, tem alguma novidade que você queira dizer para o pessoal que está acompanhando a gente, algo que vai acontecer até o fim do ano, algum evento maior, quem quiser conhecer um pouco mais, participar, qual é o caminho, como é que faz? Pronto. Quem quiser, eu olho para lá também? Sim, pode Pronto. ser. Quem quiser conhecer a comunidade, você pode entrar no Instagram, fala com a gente por lá, tem os números de telefone que a gente passa por lá, né? Tanto aqui em Recife, quanto Petrolina, Maceió e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então você pode falar pelo Instagram, a gente dá todas as orientações, mas basicamente participar de um vínculo é o primeiro passo, né? A gente tem férias agora em julho, mas voltamos em agosto. E agora, no meio de julho, a gente vai lançar a campanha Um Novo Tempo, né? Então acompanhe aí nas redes sociais também, tá uma campanha. A gente gravou alguns vídeos, né, com Grazi entrevistando inclusive pessoas da Casa Vincular e tá emocionante. Assim. Então, Ela entrevistando? ela entrevistando. Tem um vídeo principal, mas tem outros vídeos também com ela entrevistando. Não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, mas agora já foi. Por mim, pode falar tudo. Spoiler. Mas tem vídeos emocionantes, assim, dela entrevistando um atendido da Casa Vincular. Eu particularmente acho fantástico esse tipo de coisa, porque assim, poxa, a Grazi, ela deve morar no Rio, né? Tem a vida dela lá, tal. Enfim, ela e se, né, desprender para vir até aqui, para fazer tudo isso, o tempo dela, essa coisa toda, sinceramente, eu não acho fantástico. Ou ela ou qualquer outro cara que faça algo parecido, mas no caso é ela. Aí ela subiu aqui o conceito 3.000%. Iago, e assim, eu tive a oportunidade de estar mais junto dela agora, nessa campanha, e eu fiquei muito impressionado com ela, assim, Foi porque mesmo. ela é um fenômeno, né? Assim, de rede Sim, super social, popular. mundialmente ela é conhecida, e ela parecia um de nós, assim, parecia de coração. Pensa uma pessoa que não tem frescura com nada, tava ali Coisa com a boa. gente, sentava com a gente, conversava e ria, e se envolvia. Não era aquela pessoa que ficava trancada num lugar. Não, era tipo a gente. Né? Tem umas fotos lindas que o pessoal tirou do dia da gravação, que é ela no meio da gente. Né? Então, Ela passou quanto tempo aqui? passou um dia. Ela chegou no dia de noite, passou um dia e voltou no outro dia de noite. Tá. E ela, meu Deus, assim, Caramba, então foi corrido pra foi caramba. bem corrida. Passou um dia Porque inteiro de tem muito gravação. material, que eu já vi alguma coisa na internet, É. vi que tem muito material. Tem.
Caramba. E assim, agradecer também. É porque tem Pode uma falar, lista de. Eu não vou. pode Eu nem sei falar. de Eu qual, gosto de dar, enaltecer essas pessoas que ajudam, mas tem né? uma lista assim, de pessoas Eu que sei que não dá para lembrar todo mundo, não mas... dá, assim, mas assim, Alune, né? Alune Produções, o estúdio de Santana. Santana ajudou muito a gente. Tiago Nunes, fotografia. Vixe Maria, a gente teve almoço. 3 restaurantes parceiros quiseram doar almoço lá. Eu não lembro qual Quais foi. foram os restaurantes? Não Eu lembra? não lembro Eita. de cabeça um. Mas é o segundo puxão da orelha que vai levar. Não, tá tudo aqui. Eu posso passar a lista para você botar arroba de Passa que eu todo boto mundo. na Pronto. descrição Me do lembra de programa. passar que eu te passo. Mas assim, e é isso que é bonito. É isso que me faz acreditar que, tipo, caramba, dá pra fazer. Dá pra fazer. A gente, nesse dia, tinham mais de 20 empresas envolvidas. Caramba. Nesse Isso é dia. importante. É assim, é tipo, aí beleza, uma pessoa fez a luz, outra pessoa fez a câmera, outra pessoa fez não sei o que, outra pessoa. E a gente gravou uma campanha incrível. Tipo, um dia. Então, a gente, A mobilização é de tanto... cara, é impressionante, é impressionante. E assim, Grazi, só voltando para falar uma coisa dela que me chamou a atenção, ela não somente se envolvia com a gente, como ela se emocionava com as histórias. Assim, a pessoa tem 1 milhão de coisas para fazer, a pessoa é super famosa, tá lá no Rio de Janeiro, vem Sim, para cá sim. Deve ter uma agenda bem e complicada, ela né? se deixa envolver por isso, sabe? Ela se deixa envolver pelas histórias, ela se deixa tocar pelo que a gente está conversando. Ela não está alheia àquilo, Sim. né? É uma pessoa inquieta, pronto, a inquietude que a gente conversou no começo. É uma pessoa inquieta e é uma pessoa maravilhosa, que estava com a gente assim como se fosse uns amigos velhos. Não, e eu acho interessante porque, veja, ela fez isso aqui com Vincular e ela deve fazer isso com vários outros que a gente nem Ela faz, sabe, ela ajuda. né? Ou Muita seja, gente. é fantástico saber que ela usa essa imagem dela, né? Que é o que ela É. tem aí de ativo, de Uhum. valor dela, para ajudar as pessoas. Isso é simplesmente É fantástico. muito bonito. É muito bonito. Tipo, ela realmente subiu no conceito loucamente, assim. É. Fico, pô, acho fantástico. É tão bom que mais gente fizesse isso também, né? Usar essa imagem para atrair o olhar das pessoas para uma causa tão nobre, tão bonita, tão importante, tão essencial, né? Enfim, acho fantástico. E vejo que ela já tem o vínculo, porque já é a segunda vez que ela vem, né? Tem um vínculo, E ela tipo, se brincar, ainda vai acompanha, vir ela. outra vez, Ah, mais se na Deus quiser. frente, É. né? Ela, pela disponibilidade dela, ela é uma pessoa super aberta e é isso, Thiago. Isso me faz acreditar concretamente, porque eu sei que a gente está num momento que as pessoas estão desacreditadas com tudo, né? Com a política, Sim, muito. com as pessoas, o mundo não presta. O Brasil, eu tenho um abuso profundo de uma pessoa que abre a boca para dizer o ser humano não presta. E a gente vai fazer o quê? Sair da Terra? O que é que você vai fazer com o ser humano que não presta? É porque você dá um ultimato ali, né? Ah, ruim. Não tem, Brasil não tem jeito, bicho. Pelo amor de Deus, assim, é claro que uma árvore que cai na floresta faz muito mais barulho do que trocentas que estão em pé. Mas assim, quando a gente tá dentro de um projeto desse, a gente faz, como, espera aí, as chuvas agora, né? Assim, o que a gente recebeu de doação para ajudar o pessoal das chuvas, assim, foi um negócio Acima da média, né? impressionante. Eu acho que em 2 dias a gente conseguiu 40 mil reais. Caramba. Em 2 dias. Assim, foi um negócio impressionante. Então, a gente que está dentro disso, graças a Deus, tem um ganho grande que é acreditar no ser humano de novo. Né? Se o ser humano quiser, ele pode fazer muito. Né? Então, Pode não culpe transformar. a sociedade, não, meu velho. Se Ou culpe. seja, pare de reclamar É, e faça a sua parte. isso. Essa é uma Isso. mensagem importante para a gente É. deixar aqui. Pare de reclamar, faça a sua parte. E se não souber como, vem na Casa Vincular que a Venha gente lá que a gente sabe, vai dar um jeitinho para você ajudar a vai dar uma gente. tarefa na mesma hora, E né? tarefa tem para fazer, coisa tem para fazer. Massa. Cláudio, tem alguma mensagem final que você queira passar para o pessoal que está acompanhando a gente, seja da comunidade dos viventes, seja da Casa Vincular ou do Movimento Vincular? Se você é inquieto ou inquieta, venha conhecer a gente. Se você está insatisfeito com a vida, se você. Sua vida pode até estar tudo bem e tal, mas tem aquele incômodo lá dentro, venha conhecer a gente. Pronto, só isso. Muito bom. Eu queria te agradecer muito, Cláudio. Eu sei que sua agenda é também muito complicada e você conseguiu separar um tempo para vir aqui participar. Queria te dar parabéns, não só para você, mas para todo mundo que faz isso aqui acontecer, tá? Porque eu dou a maior importância. Eu sei que isso aqui é assim imprescindível, né? Isso ajuda a transformar a nossa sociedade. Então, parabéns para você e para todo mundo lá
que participa de qualquer forma disso aqui, seja doando um pouco de tempo, ou muito tempo, ou recurso, ou o que quer que seja, né? Acho que é isso que você falou. Venha, participe, conheça, e se envolva, se vincule e ajude de alguma forma. Então, do fundo do coração, parabéns para você e para todo mundo que está participando lá. Conte com o nosso apoio da forma que a gente puder contribuir aqui. As portas estão sempre abertas, tá? Para as Obrigado. causas todas de vocês. E vamos seguir junto aí, em frente. Eu Tá também bom? te agradeço pelo convite. Assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já se bateu em vários trabalhos, né? Verdade, A verdade. gente já se dá bem e te agradeço por todo o apoio que você dá à comunidade e ao projeto hoje e esse espaço aqui também para falar disso. Obrigado de coração e parabéns pelo canal. Legal, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Thiago Cast de hoje com o Cláudio. Espero que tenha tocado vocês como me tocou. E convido, reforço aqui o convite para cada um poder participar e ajudar. E como vocês já sabem, toda semana um novo episódio. Para a semana tem mais. Grande abraço.